Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje, 10 de janeiro de 2026. Estamos aqui iniciando o nosso canal informativo acerca de serviços de refrigeração, que é um canal onde nós vamos falar bastante sobre conserto de geladeiras, de freezers, sobre conserto de máquinas de lavar, sobre conserto de bebedouros, expositores de bebida, e também câmaras frias, né? Refrigeração na área comercial também. Mas o nosso foco principal é a área residencial, é a linha branca, linha on-off. Trabalhamos também com a tecnologia inverter, mas o nosso ponto principal vai ser a linha on-off. Tá? Você vai aqui aprender muitas dicas, tirar muitas dúvidas. Aqui nós vamos ensinar você a diagnosticar o problema da sua geladeira, te ajudar a entender o funcionamento da sua geladeira, para que você não fique subjugado aí à desonestidade de alguns técnicos, à desonestidade de algumas pessoas que infelizmente tem muitas pessoas assim, infelizmente, né? A gente está nessa lida, nessa área e sabe disso, que tem muitas pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento do cliente, da falta de conhecimento da pessoa. Eles se aproveitam disso para cobrar mais caro, eles se aproveitam disso para dar um diagnóstico errado, eles se aproveitam disso para passar um orçamento injusto. Tá? Então aqui nesse canal aqui, Aprender a Refrigeração, você vai poder aprender a identificar todos os problemas da sua geladeira. Nós vamos a cada dia estar aqui colocando um conteúdo de utilidade, eu diria, pública, né, que vai ficar para todos. Nós vamos estar aqui a cada semana acrescentando aqui um conhecimento, passando aqui uma experiência nossa, tá? E ensinando você a identificar o problema da sua geladeira. Sua geladeira parou de gelar embaixo, sua geladeira parou de gelar em cima, sua geladeira está com um barulho estranho, enfim, a sua geladeira saiu do seu funcionamento normal. Então aqui você vai aprender, você vai ter uma direção, você vai ter um norte para você poder entender o funcionamento do seu equipamento, e você vai poder então saber se o seu técnico, a pessoa que você chamou aí para fazer o conserto, para fazer o orçamento para você, se ela está falando a verdade ou não, se ela tem algum conhecimento técnico ou não, se aquilo que ela está falando para você, se aquilo que ela está te orientando está de fato embasado naquele problema que a sua geladeira está apresentando, tá bom? Então nós estamos criando esse canal com esse objetivo. Eu tive muitas dificuldades no decorrer da minha caminhada, então eu peguei todas essas dificuldades, todas elas eu peguei, tenho pegado ainda, estou ajuntando, estou buscando uma forma de poder sanar essa dificuldade, que é a dificuldade, eu acredito, que de muita gente, ou de quase todos, tá? Tanto do cliente, tanto daquele que tem o equipamento de refrigeração, tanto daquele que tem a sua geladeira, o seu freezer, o seu expositor, tem a sua máquina de lavar, que tem o seu bebedouro, que tem o seu frigobar, enfim, que tem essas dificuldades de resolver o problema do seu equipamento. Vem um técnico dar um diagnóstico, vem outro falar outro, vem outro falar outro, e fica uma bola de neve, a pessoa fica em dúvida e acaba não fechando o negócio com ninguém, muitas das vezes até descarta o equipamento. A gente já viu isso, a pessoa até descarta o equipamento porque já não acredita mais no que ela está ouvindo do técnico, ela não sabe se aquilo ali é verdade ou não. Então aqui você vai encontrar conteúdos que vão te explicar, embasado em fundamentos técnicos, tá? Com a lógica, com todos os critérios lógicos para cada problema, que você vai poder entender, e isso vai facilitar bastante o seu dia a dia. Quando você ligar para um técnico, ele falar para você, olha, a gente vai e cobra o orçamento. Você vai pagar um orçamento, mas você vai saber se aquele orçamento que ele fez para você está correto ou não. Tá bom? Até mesmo porque alguns problemas você consegue solucionar, algumas coisas você consegue resolver. Algumas coisas, bem poucas, porque consertar a geladeira não é muito fácil. As pessoas passam essa ideia que é fácil, as pessoas passam essa ideia que é simples, e não é. Tá? É um circuito fechado, ele trabalha com a sua termodinâmica, ele tem os seus segredos, digamos assim, ele tem o seu modo operacional. Então isso aí requer um conhecimento, requer um treinamento, enfim. E para você, estou falando com você que é cliente, que você que é o dono, que é o proprietário, isso não é tão fácil para você realizar, fazer esse conserto, até mesmo porque você necessita de ferramentas apropriadas, você vai precisar sim de um treinamento para poder resolver a grande maioria dos problemas da sua geladeira, do seu equipamento de refrigeração. Mas
isso não te impede de você saber diagnosticar o problema que o teu equipamento tem. Tá? Se você sabe diagnosticar, se você já sabe o problema do teu equipamento, se você sabe qual que é a solução que tem que ser aplicada ali, então você já vai estar livre, digamos assim, você já vai evitar de você ser enganado, de você pagar um orçamento errado, de você pagar um conserto errado, do técnico vir e começar a trocar peça na sua geladeira, tá? Até ele encontrar o problema. Não, você já sabe o que é, você já tem um diagnóstico, você já tem um norte, você já sabe o que fazer para identificar aquele problema. Então isso aí vai evitar muito transtorno, eu tenho certeza que vai. Porque a gente já teve transtorno assim, a gente já viu pessoas que tiveram transtorno assim, a gente vê todos os dias pessoas que têm esse tipo de problema. A gente chega na casa do cliente, o cliente está chateado, o cliente está nervoso, o cliente está aborrecido porque ele já gastou, ele já pagou e o problema não foi resolvido. Tá? Então aqui nesse canal, Aprendendo a Refrigeração, você vai aprender muitas coisas. Nós vamos deixar aqui muitas coisas úteis aqui para todos. Tá? E para você que está pensando em iniciar, para você que está começando na refrigeração, para você que ainda não tem uma prática na refrigeração, para você que precisa de um suporte, que você que precisa de um aprendizado mais direto ao ponto, então você está no lugar certo, tá bom? Então eu já peço desde já que você se inscreva no nosso canal. Nosso canal está começando hoje, tá? Na data de hoje, 10 de janeiro de 2026, tá? Nós viemos aqui para ficar, nós pedimos sempre a direção de Deus, que Deus vá na frente, ilumine a nossa mente, nos dê condição para que nós venhamos passar de fato e de verdade aquilo que nós temos para passar, o conhecimento que nós temos de fato e de verdade, sem muita enrolação, sem muita complicação. Nós vamos direto, sempre procurar ir direto ao ponto que precisa, tá? Esse primeiro vídeo está um pouquinho demorado, porque a gente está fazendo a nossa apresentação, a apresentação do nosso canal. Eu me chamo Anderson Souza Schneider, tá? E aqui nós viemos com esse único objetivo, tá? De passar o nosso conhecimento, de tentar, pelo menos tentar, diminuir aquele problema que nós tivemos, tá? Eu tive muita dificuldade na questão de aprender a lidar com a refrigeração, na questão de aprender esse ofício, essa profissão. Eu tive muita dificuldade, porque na minha região aqui, onde eu moro, aqui na minha região, não tem curso presencial, então eu tive que fazer vários cursos online. Eu fiz vários cursos online, cursos caros, enfim, tá? E eu vou ser bem sincero, todos os cursos me ajudaram muito, todos, mas eu não encontrei em nenhum deles um conteúdo completo. Tanto que eu precisei comprar aí acho que uma média de 10 a 12 cursos, porque eu não encontrei nenhum que tivesse um conteúdo completo, direto, rápido, que eu pudesse aprender. Então eu tive que pegar um pouco daqui, um pouco de lá, para poder fazer a formação. E pensando nisso, a gente está vindo aqui, tá? Nós vamos desenvolver um trabalho que possa então facilitar essa situação, acabar com essa coisa de você não conseguir encontrar os conteúdos que você precisa de uma forma mais ampla, de uma forma mais direta e de uma forma mais prática, tá? Porque o que é preciso na refrigeração para você, estou falando com você agora que pretende entrar na refrigeração, você que está começando na refrigeração, você que está se formando técnico, você que está estudando a refrigeração, você que está fazendo um curso, você que pretende fazer um curso, então é com você que eu estou falando. A gente precisa, nessa área de refrigeração, de prática, tá? Nós precisamos de prática. Os diagnósticos, para você encontrar o problema, encontrar o defeito, ele não é muito difícil, tá? Porque existe uma lógica. Se você seguiu a lógica, você vai encontrar o defeito. Não importa aonde o defeito esteja, não importa qual seja o defeito, não importa, tá? Se você seguiu a lógica para fazer o diagnóstico, você vai chegar no defeito. A questão maior é quando você vai resolver esse problema, quando você vai solucionar esse defeito. Aí entra o problema, tá? Porque aí você precisa de prática, aí você precisa de método, aí você precisa de habilidade, aí você precisa ter uma mente aberta, tá? Para cada situação que você vai fazer, para cada serviço que você vai realizar, para cada manutenção que você vai fazer, você vai encontrar uma situação. Então isso requer de você prática, isso requer de você um treinamento, isso requer de você uma habilidade. Então o grande problema, a gente se esbarra nesse grande problema, que os conteúdos eles não são diretos, eles não são
focados diretamente do começo ao fim num determinado problema. Por exemplo, vou trocar um compressor, tá? Tem uma aula ali ensinando a trocar um compressor, mas ela não é uma aula completa, é uma aula que eu pelo menos não achei uma aula completa. Você chega, você tem que cortar aqui, você corta ali, você corta lá, você solda aqui, você, tá? Não mostra um processo do início ao fim, tá? Você precisa desse processo do início ao fim nos detalhes. Se você não conseguir, se você não souber fazer esse processo do início ao fim em detalhes, você vai ter dificuldade. Se você não souber como que você vai fazer para você colocar um filtro, dependendo da posição que ele está, você vai ter dificuldade. É uma coisa que parece simples, mas não é. Não é simples. Você precisa saber, entendeu? Então aqui esse é o nosso objetivo, tá? Passar para vocês, para você que é cliente, passar uma ideia clara, objetiva, dos problemas do seu equipamento, como fazer para você identificar. Para você que está se preparando para ser técnico, para você que quer estudar, nós vamos passar para você um conteúdo direto, tá? Nós estamos formando aí um treinamento curto, tá? Nós estamos formando esse treinamento, ele é curto, é um treinamento curto, ele não são muitas horas de videoaula, não são muitos módulos, porque nós vamos focar no objetivo principal, que é você aprender a lidar com cada manutenção, com cada procedimento de solucionar o problema do começo ao fim. Então, se você pegar uma aula do começo ao fim, como é que se troca uma resistência de degelo, você vai saber o que fazer, tá? Você pegou do começo ao fim. Você vai aprender a identificar se a resistência que está com problema, você identificou que a resistência, então você precisa substituir ela. Então você vai aprender esse processo do começo ao fim, tá? De uma vez toda. Você não vai pegar uma parte aqui, outra parte ali e outra parte lá, não. Você vai aprender do começo ao fim. Você aprendeu a trocar resistência, você já sabe trocar resistência. Então você vai praticar isso e isso aí vai se tornar normal para você. Então nós vamos montar nós vamos preparar, tá? Esse conteúdo, nós vamos preparar esse curso para que você que está iniciando, para você que está pensando em começar na refrigeração, você comece sem ter as dificuldades que pelo menos eu tive, tá bom? Então aqui nós vamos ver um básico, nós estamos diante de uma geladeira, é uma Electrolux. Eu não vou pegar o modelo dela, porque o que nós vamos ver aqui, nós não vamos precisar saber do modelo dela, mas ela é uma DF50, tá? O modelo da geladeira, você vai precisar dele quando você for trocar uma resistência, um sensor, quando você for trocar um ventilador, quando você for trocar uma placa de potência, uma placa de interface, você vai precisar do modelo dela, tá? Quando você for trocar algum componente, você precisa do modelo. Mas não se apega ao modelo, tá? Você que está começando na refrigeração, não se apegue muito ao modelo. Quando você chega na casa do cliente, você não vai abrir a porta para olhar o modelo da geladeira. Que modelo que é essa? Que modelo que é essa geladeira? Isso não é o fundamental, tá? Você tem que se apegar ao que o cliente vai passar para você. A minha geladeira parou de gelar embaixo. Pronto. Você já tem aí um princípio de problema. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar quando o cliente me relata que a minha geladeira está com problema? Não está refrigerando embaixo, está estragando os alimentos embaixo, tá? Então aqui você vai aprender isso, tá bom? Nesse vídeo aqui, nessa apresentação, nós vamos mostrar como é que desmonta aqui essa parte do congelador aqui, tá? Para você poder acessar aquela tampa lá, tá? Quando você, muitas das vezes, na maioria das vezes, você vai precisar abrir essa tampa. Então, você tem que atentar para o seguinte: quando você chegar a abrir o congelador, quando você abrir aqui, a primeira coisa que você vai olhar, como que ela é fixada, tá? Algumas é fixada com parafusos, que é o caso dessa daqui, tá? Ela tem um parafuso aqui, tem outro parafuso pro lado de dentro, tá? Algumas, elas são encaixadas, tá? Então, observe uma coisa, sempre preste atenção, tá? Observe, faça a leitura, tá, do congelador, aonde que tem parafuso e aonde que tem encaixe. Quando você vê o encaixe, que é encaixe, não é parafuso, procure ver a posição do encaixe, tá? Para quando você for tirar esse encaixe, puxar esse encaixe, você não quebrar. Então você tem que mapear primeiramente, bem certinho, tá? Então o primeiro passo, o que você tem que fazer? Tirar as gavetas menores. Eu sugiro que você tire cada peça e coloque por vez, tá? Coloque por vez, assim, para você não se perder na hora de montar. Então aqui nós vamos começar, vamos tirar as gavetinhas pequenas, essas aqui são simples, é só puxar, ela já sai, tá? Tiramos uma, tiramos a outra, tá? Nós vamos reservar aqui do lado. Aqui nós vamos tirar essa tampa de baixo,
Essa tampa de baixo, se eu puxar aqui, ó, ela não vai sair, tá vendo? Ela não sai, ela tá travada. O que eu vou fazer? Você vai olhar, olha, mapeia, tá? Você vai olhar aqui embaixo, se tem algum parafuso, se tem alguma trava. Eu não tô vendo nenhuma trava aqui, mas eu tô vendo que aqui, ó, tem um encaixezinho, tá? Aonde essa tampa entra nele. O que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui, ó, vou levantar para cima um pouquinho, levantei e puxei, ó, tá? Levantei e puxei. Que eu vou mostrar aqui, ó. Observa que aqui tem uma diferença aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui tem uma diferença. Então, essa diferença aqui, ó, ela vai encaixar aqui, tá? Então, na hora de colocar, o que eu faço? Eu coloco ele um pouquinho inclinado, tá? Olha lá. Um pouquinho inclinado, eu só vou empurrar. Olha lá. Pronto, já encaixou. Na hora de tirar, a mesma coisa. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá a câmera, para ficar mais fácil, ficar melhor. Ver se fica melhor aqui. Vamos ver se aqui fica melhor. Aí, pronto. Na hora de tirar novamente, eu só levanto, forço um pouquinho para cima e puxo. Ó, pronto. Esse é o caso dessa geladeira aqui, tá, pessoal? O caso dessa geladeira DF50, tá? Cada geladeira tem a sua particularidade. Cada uma tem a sua desmontagem. Então, por isso que eu estou falando, você sempre tem que mapear, olhar direitinho onde que está os parafusos, onde que está os encaixes, para você poder realizar a desmontagem, tá bom? Vamos deixar aqui de lado essa parte. Aí nós vamos tirar essa outra aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó, nós vamos empurrar para trás, ó. Você empurra para trás, tá? Até o final. Aí você vai pegar aqui, ó, as duas junto e vai levantar. Pega as duas junto e levanta. Ela tem uma travinha lá no fundo, ó. Você vai pegar as duas junto e levantar. Pega as duas junto e levanta. Saiu, tá? Observa aqui, ó. Ela sai aqui, ó, tá? Saiu as duas aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Na hora de montar, você coloca aqui as duas juntas, tá? E vem aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Ela tem que encaixar aqui, ó, tá? Olha só. Esse pino aqui, ele tem que encaixar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá? Então ele vem aqui, ó. Por baixo, encaixa aqui, ó. Certo? Olha lá. Por baixo, o pino vem por baixo, encaixa aqui, ó. Pronto. Encaixou de um lado, encaixou do outro. Tá as duas juntas, não tá? Pronto. Você vai voltar com ela lá no fundo. Olha lá. Colocou lá no fundo, encaixou lá no fundo. Olha lá, ela vai encaixar lá atrás, tá? Encaixou lá atrás. Aí você vai puxar de baixo, ó. Puxou de baixo, pronto. Montou. Para tirar, leva a primeira até encostar lá no fundo, as duas. Junta as duas e dá uma forçadinha, que ela é encaixada, tá? Pronto, saiu. Ok? Vamos deixar aqui do lado. Já essa parte aqui, ó, onde faz o gelo, tá? Tem dois parafusos. Nesse caso aqui tem dois parafusos. Tem um parafuso aqui e tem um parafuso aqui, tá? Então nós vamos tirar esses dois parafusos e tem um terceiro parafuso aqui na lateral, tá bom? Nós vamos tirar esses três parafusos aqui. Vou pegar aqui a chave de fenda. Nós vamos tirar aqui, ó, esse parafuso aqui. Tiramos o primeiro, estamos tirando aqui o primeiro parafuso. Colocamos aqui mesmo. Esse parafuso aqui da lateral, ele já até saiu, tá? Mas aqui tem um parafuso também. O parafuso aqui tem que ser tirado também, tá? Ele já estava tirado. Agora nós vamos tirar o parafuso do outro lado. Pessoal, sempre quando você for fazer uma desmontagem dessa, você tem que olhar o posicionamento, tá? Aí você vai olhar aqui se tem alguma chapinha para encaixar ou não, tá? Então o que você vai fazer aqui? Você vai puxar para trás, já saiu. Já saiu, tá? Essa parte aqui, ó, ela sai também. Essa parte aqui sai também, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Essa parte aqui sai também, ó. Entendeu? Olha lá, ela sai também, tá? Então na hora de encaixar a mesma coisa, você coloca aqui, ó, encaixa, tá? Mesma coisa.
coloca aqui e encaixa. Mesma coisa. Deixa eu ver se dá para mostrar. Tá? Então ela é encaixada aqui, tá bom? Aí você vai colocar lá. Encaixou lá, tá? Então é isso aqui. Não tem mistério, mas tem que ter prática, tá bom? Vamos reservar ela aqui. Agora nós precisamos tirar essa tampa frontal aqui, ó, tá? Essa tampa frontal aqui. Algumas têm todas as tampinhas, essa aqui tem só essas duas tampinhas. Você tira a primeira tampinha aí, ó, borracha, plástico, você tira a segunda aí. Essa aqui no caso tem 3 parafusos. Vamos tirar esses 3 parafusos aqui para acessar a parte do evaporador. Vamos lá tirar o primeiro. Vamos tirar o segundo. Vamos tirar o terceiro. Pronto. Aqui tem um detalhezinho lá. Se eu for puxar aqui, talvez ele não saia. O que eu posso fazer quando ele não sai? Eu coloco a ponta da chave de fenda aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima e seguro com o dedo e dou uma puxadinha. Saiu. Tá? Então aqui eu já tenho acesso praticamente ao evaporador. Tá? Aqui está a segunda parte. Aqui nós temos a hélice do ventilador. E nós temos mais 2 parafusos, um aqui e outro aqui, tá? Então eu já identifiquei esses 2 parafusos, agora eu vou tirar eles. Chave de fenda. Opa, saiu já um, coloca aqui embaixo, vou tirar o outro. Saiu o outro, coloca aqui embaixo, tá? Observe que bem aqui tem um sensor aí. Aqui tem um sensor ambiente. E ele está travado aqui, ó. Ele está enfiado, colocado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá? Ele é encaixado aqui, o sensor, ó lá. Ele é encaixado aqui. Então eu preciso tirar esse sensor aqui, ó lá. Tá? Eu preciso tirar ele. Então aqui eu vou tirar ele daqui do encaixe. Tá? Ó lá. Tirei o sensor, tá? Ele tem um encaixe aqui, ó. Você tem que observar isso aqui, viu? Ele tem um encaixe. Aí nós temos aqui a lâmpada, tá? A lâmpada também, ela tem a sua alimentação aqui. Eu preciso tirar aqui o encaixe da lâmpada, tá? Eu preciso tirar aqui, ó. Eu tiro um lado, tiro o outro, tá? Aí tirei o encaixe da lâmpada, tá? Não sei se dá para ver aqui, mas aqui, ó. Eu tirei o encaixe da lâmpada, tá? Então agora que eu já tirei o sensor que estava preso aqui e tirei o encaixe da lâmpada, tá? Que estava preso aqui, agora eu posso tirar essa capa, tá? Então isso aqui você vai olhar no momento que você for fazer a desmontagem, você vai olhar esses detalhes, tá? O que é que está segurando essa capa? Aonde que eu tenho que tirar? Aonde que eu preciso tirar, desparafusar, desconectar? Detalhe, quando você for fazer isso, marca direitinho, tá? Então aqui não tem como errar, o sensor é aqui em cima e essas 2 pernas de fio aqui é da lâmpada. Então não tem como errar, tá? Na hora que for montar tem que colocar no lugar. Então agora eu vou puxar a tampa, tá? Olha lá, eu puxo a tampa, ela já vem, tá? Nota que ela já vem livre, tá? Só que aqui tem a alimentação do ventilador, olha, tá? A alimentação do ventilador ainda está conectado lá, certo? Ela está conectada aqui nessa rede aqui. Então eu venho aqui no cantinho, lá, desconecto ela lá. Tirei, tá? Tirei, agora eu posso tirar fora a tampa. Veja aí, tá? Que é o conector que estava lá no fundo. Tá? Esse conector está conectado aqui. Ele é daqui, não tem perigo de errar. Então aqui já está fora o ventilador, tá bom? Já está fora aqui a capa central, a capa principal já está fora, tá? Então é assim que se desmonta a geladeira para você poder ter o acesso aqui ao evaporador, para você poder fazer os testes. Então aqui nós temos aqui sensor de temperatura, nós temos aqui o fusível térmico, tá? Nós temos o fusível térmico aqui, precisa ser testado. Nessa DF50 nós temos aqui uma resistência de calha, tá? Nós temos aqui uma resistência de calha, tá? Que ela precisa ser testada. E nós temos aqui a resistência do evaporador, tá? Que precisa ser testada. Então aqui nessa DF50 a gente testa a resistência de calha e o fusível térmico, tá?
porque nós vamos testar isso aqui. Esse fusível térmico ele é para, caso der um superaquecimento aqui, ele se rompe, entendeu? Então nesse caso a gente testa o fusível térmico, a resistência de calha e a resistência normal e o sensor, tá? Essas são as peças que são testadas. Só que aqui nós temos também que testar aqui o seguinte, ó. Nós temos que testar aqui o ventilador, tá? Aqui nós testamos o ventilador, se ele está funcionando, nós testamos por aqui. E aqui nós medimos também a resistência do sensor, tá? Então dessa forma a gente vai chegar a um diagnóstico, dessa forma a gente vai descobrir qual o problema da geladeira. Se por acaso for um bloqueio, por acaso for no caso de um bloqueio, a gente consegue identificar fazendo esses testes. Então aqui a gente está aprendendo apenas como é que abre, tá? Como é que faz a desmontagem do equipamento. Lembrando sempre, pessoal, quando vocês forem desmontar, analisem ponto a ponto, parafuso a parafuso, não sai puxando, não sai forçando. A maioria das geladeiras de hoje, elas são com encaixes, tá? Ou com parafusos escondidos. Às vezes tem um encaixe, você tira uma tampa, uma trava, e por baixo dessa trava tem um parafuso, tá bom? Então se liguem nisso, tá? Esse é o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo do nosso canal, Aprendendo Refrigeração. Eu espero que eu tenha conseguido passar o recado, tanto para você que é cliente, e você aqui você vai aprender muitas coisas. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos que nós estamos preparando, que vai te ajudar no seu dia a dia, no seu diagnóstico, que vai evitar que você tenha gastos desnecessários com orçamentos, com técnicos desonestos. Você vai saber como se proteger, tá bom? E eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final. Quem puder se inscrever, vai se inscrevendo no nosso canal aí, deixa seu like, se puder compartilhar para um amigo. Tá? Que a partir de agora, nós estamos começando hoje, tá? Esse é o primeiro vídeo, mas a partir de agora, toda semana vai ter conteúdo, toda semana. E assim que ficar pronto, a gente terminar de preparar o nosso curso, a gente vai anunciar, a gente vai fazer o lançamento dele. E eu tenho certeza que muita gente muitos vão aprender de uma forma prática, de uma forma rápida, tá? Porque às vezes a gente não tem muito tempo para ficar estudando, né? Você não pode perder ali um tempo muito longo, você precisa ganhar o pão de cada dia. Então nós estamos montando um projeto, um trabalho que vai possibilitar que você consiga entrar, ir para campo, digamos assim, fazer o trabalho em campo, consertando equipamentos num tempo curto e com uma perfeição que, enfim, atenda a necessidade do cliente, tá bom? Eu conto com o like de vocês, com a inscrição. Que Deus abençoe cada um que passou aqui nesse vídeo, que Deus abençoe a família de cada um que passou por aqui, tá bom? Valeu, gente, um abraço.